da saúde, bem-estar e convívio social. Seja um voluntário. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Neste sábado, 26 de abril, tem o melhor do forró e gafieira no Espaço Verde, a partir das 18 horas, com uma pegada de engenheiros do forró. E eles, Zé Iris com o seu dedo de aço. É neste sábado, a partir das 18 horas, o melhor do forró e gafieira, com Zé Iris e seu dedo de aço. E engenheiros do forró. Espaço Verde, Avenida C902, Conjunto Ceará. Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Metrópole em Ação. Hoje, dia 22 de abril de 2025, e a gente começa com essa notícia que dominou o noticiário internacional no mundo todo. Morre o Papa Francisco, né, gente? O Papa Francisco já não está mais no meio de nós. Papa Francisco morre aos 88 anos e aí a gente já começa com aquelas especulações: quem será o sucessor do Papa Francisco? Como deve ser escolhido o novo Papa? Qual é o ritual? São as principais perguntas, né, que se faz exatamente diante da morte inesperada do Papa Francisco. Apesar da sua doença, ele estava se recuperando de uma pneumonia nos dois pulmões, mas já tinha recebido alta, estava em casa, mas de uma hora para outra, repetidamente, Deus levou o nosso Papa. Deus levou o nosso Papa, acho que ele já cumpriu a missão dele, né? E ele partiu exatamente na Páscoa, Eu estava assistindo a televisão no domingo pela manhã, quando ele estava de um modo muito precário, a voz bem baixinha, sem nenhuma força, né? Mas ele participou da celebração da Páscoa naquela praça de São Pedro, né? E lamentavelmente, para minha surpresa, quando acordei pela manhã, na outro dia, segunda-feira, com a morte do Papa, com a notícia da morte do Papa. Meu Deus do céu! E esse, claro, vai ser um dos destaques do programa de hoje, né? O sucessor de Francisco. Vamos saber exatamente como ele será escolhido, né? Qual o ritual, não é? Vamos falar também sobre outros assuntos aqui no programa. Chuvas intensas invadem casas de Guaiúba, município aqui da região metropolitana de Fortaleza. Vamos também falar sobre outro caso muito importante aqui. Vamos receber o pastor Hudson, que vai falar sobre a importância da espiritualidade no tratamento da dependência química. Daqui a pouco a gente tem a presença do pastor falando sobre isso. Biblioteca da UFC invadida e vandalizada em Fortaleza. Esse espaço, inclusive, é um laboratório, né? Espaço que é muito importante para o estudo. Não se sabe o motivo exatamente porquê dessa invasão. Senadores repercutem morte do Papa Francisco aos 88 anos. E a gente recebeu, na manhã de hoje, um vídeo aí do governador Eumano de Freitas, que está na China, né? Está na China e vai também participar aí. Exatamente, vai participar não, está na China, né? Mandou aí uma mensagem sobre a morte do Papa e está na China para realizar negócios, exatamente negócio aqui do Ceará. Inclusive, no vídeo ele fala sobre o polo aqui automobilístico aqui no município de Horizonte. Está lá buscando na China empresas parceiras, né, fabricantes de carro, montadoras que possam instalar aqui no Horizonte para exatamente, Mauriti também, para exatamente tornarmos realidade esse polo de construção, de montagem de carros aqui no Ceará. Também vamos falar sobre um projeto de lei importante, rapaz, sobre o porte de arma para advogado. Isso mesmo, está sendo votado, está em discussão no Congresso Nacional, um projeto de lei que concede porte de arma para advogado. Não é posse, é porte. O advogado andar com um revólver na cintura, na pasta, no carro, porte de arma para advogado. O que você acha? Daqui a pouco a gente conversa sobre esse assunto aqui no programa. É o seu Metrópole em Ação que já está no ar. Você pode também acompanhar nosso trabalho pelo site da TV Metrópole, TV Metrópole, canal16.com.br, TV Metrópole Sobral.com.br. Estamos ao vivo também no YouTube. Nosso canal do YouTube você já conhece.
Metrópole em Ação, que já está no ar. Olha, gente, um acidente vascular cerebral, um AVC, seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível. Assim foi relatada a causa, ou as causas da morte do Papa Francisco, morte inesperada, para mim inesperada, apesar da doença dele inesperada. Todo mundo pensava que ele estava bem, né? Ou meio razoavelmente bem, né? Na medida do possível. Segundo informações do Vaticano, nesta segunda-feira foram apresentadas essas causas, né? Segundo a certidão médica que atestou a morte, o Papa sofreu um AVC cerebral, entrou em coma e teve um colapso cardiovasculatório irreversível. Essa imagem que você está vendo agora aí, meu amigo, marcou o mundo todo. Essa imagem foi registrada, essa cena foi registrada na pandemia. Na pandemia, quando o Papa, sozinho, caminhou pela Praça de São Pedro e foi realizar pelo mundo inteiro para pôr fim, para que Deus tivesse piedade do mundo e pudesse pôr fim àquela pandemia que estava matando milhares de pessoas no mundo todo. Ele caminhou sozinho, essa imagem marcou o mundo todo, gente. Caminhou sozinho pela Praça São Pedro, em Roma. Bom, ele entrou em coma, teve aí um colapso cardiovascular exatamente às 7h35, no horário de Roma, 2h35 em Brasília. O atestado foi assinado por Andrea Arcangeli, que é diretor do Departamento de Saúde e Higiene da Cidade do Vaticano. O Papa Francisco ficou internado por mais de um mês, entre fevereiro e março, para tratar de uma pneumonia bilateral, ou seja, a pneumonia atingiu os 2 pulmões. Apesar de ter recebido alta, o Papa continuava em tratamento em casa, apresentava um quadro de saúde que exigia muitos cuidados, mas o que me surpreendeu é que a equipe médica não via nele nenhum risco de morte. Por isso ele foi dada alta para ele. Não via nenhum risco de morte, né? Aí o Papa fazendo a tradicional cerimônia de lava-pés, que acontece exatamente na quinta-feira da Semana Santa. Olha só, quando ele lava os pés e beija os pés das pessoas que se colocam ali como apóstolos, né? Qual como Cristo fez há mais de 2000 anos. Cristo também realizou, e essa é uma memória do que fez Jesus Cristo, realizou a cerimônia do lava-pés, né? Quando Jesus Cristo lavou exatamente os pés dos apóstolos, né? E todos os anos acontece a cerimônia do lava-pés. Bom, sobre o legado do Papa Francisco, como tudo será, a escolha do novo Papa, aquele ritual e tudo, já está aqui conosco o padre Paulo Henrique Prats. O padre Paulo Henrique é doutor em ciência da religião da PUC de São Paulo. Ele é da paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Danfer de São Paulo. Padre Paulo Henrique, prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos Lima. Bom dia a todos os seus telespectadores. É uma honra estar aqui no Metrópole Ação. Tamo junto. Padre, para nós católicos, fala-se aí, nós católicos, também sou católico, nós somos aí mais ou menos 1,4 bilhão de pessoas no mundo todo, então a Igreja Católica é uma força no mundo todo, não à toa. A morte do Papa, para mim, inesperada ontem, foi a notícia central de todo o noticiário internacional. Eu queria, antes da gente falar sobre como será o rito de sucessão do Papa, eu queria saber a sua opinião. O senhor é doutor em ciência da religião. Um Papa, não é? Quando ele é eleito Papa, ele passa por muitos problemas que podem abreviar a sua vida, a sua saúde. O que é essa minha pergunta? Há 12 anos, quando o Papa foi eleito, era um Papa jovial, um Papa cheio de vida, cheio de saúde. 12 anos depois, o Papa cai numa debilidade incrível. Há alguma coisa no papado, no pontificado, que exige muito da saúde do Papa, o padre? Marcos Lima, como você disse, a nossa Igreja Católica ela é uma instituição de milênios, né?
a gente pode dizer que praticamente a nossa igreja tem mais de 2000 anos, que ela foi sendo construída ao longo do tempo. O nosso legado é um legado petrino, pautado na Sagrada Escritura. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então, para nós católicos, o primeiro Papa foi Pedro, tanto que a gente chama o ministério do Papa de ministério petrino. Então, veja só, ao longo da história da igreja, a gente consegue perceber as vicissitudes da história. Momentos de muita alegria, onde a igreja realmente foi luz, e momentos de muitos desafios, onde a igreja cometeu alguns erros. Não a igreja em si, mas os homens que a compõem, porque a igreja é santa, é a esposa do Cordeiro. Então, quando alguém assume o ministério petrino, ele assume também os riscos e os desafios. Então, como mesmo você realçou, quando o Papa Francisco foi eleito, ele pegou uma igreja, a intenção, estava vindo o seu antecessor, né, o Papa Bento XVI, e grandes desafios, e ele assumiu esses riscos, e junto com esses riscos, as chagas, os desafios do próprio ministério. Então, com certeza, qualquer Papa eleito vai sentir as dores e os desafios de ser Pedro hoje no mundo atual, com todos os problemas que existem, como a globalização, o aumento dos pobres e as coisas imponderáveis que acontecem. Essa cena que você mesmo mostrava, o Papa entrando no Vaticano, isso a gente nunca imaginava, mas aí em 2020 nós pegamos a pandemia, que foi um desafio, e a coragem e a ousadia do Papa Francisco, de entrar no Vaticano, na Praça do Vaticano, e dar a bênção para todas as pessoas do mundo inteiro, católicos e não católicos. Então, ser Pedro hoje é um grande desafio. O padre Paulo Henrique, o Papa, quando ele assumiu, ele elegeu algumas coisas prioritárias no seu papado. Primeiro, ele mexeu com aquela questão dos escândalos do Banco do Vaticano, não é? De corrupção, de lavagem de dinheiro. Mexeu com a questão da pedofilia também. O senhor acha que o Papa, ao mexer nessas coisas muito complicadas dentro da nossa Igreja Católica, ele fez muitos inimigos dentro da própria Igreja? Olha, eu não posso dizer assim para você que ele fez inimigos, mas ele teve coragem de trabalhar situações delicadas e expô-las, né? Colocar publicamente. Então, ele é um Papa de ousadia, né? Um Papa, a gente pode dizer assim, de despojamento e ousadia. Ele tem uma formação muito bem, é jesuíta, então tem essa coragem e, ao mesmo tempo, essa intelectualidade, mas, ao mesmo tempo, uma mística. Eu acredito muito a comunhão com o Papa Francisco. Ele era um grande devoto de Nossa Senhora e de São José. Então, a gente vê no ministério do Papa Francisco essa ousadia e essa coragem de trabalhar publicamente temas institucionais, porque, assim, às vezes a gente fala assim, a Igreja Católica tem problema de pedofilia. Não, todas as instituições têm os seus problemas, e a gente sabe que a pedofilia em si não é um problema somente da Igreja Católica, é um problema mundial. Pelo contrário, a Igreja Católica é a primeira instituição a cuidar das crianças, dos órfãos, das viúvas. Se a gente pega o legado da nossa igreja, a Igreja Católica é a instituição que mais faz caridade no mundo. Então, o legado do Papa Francisco é um legado de ousadia, coragem e despojamento. Então, com certeza, ele teve essa coragem, sim. Enfrentou cardeais, padres, bispos com essa tendência de pedofilia, mas não só a Igreja Católica em si, o mundo. Então, ele foi um grande profeta das minorias. Padre, foi dito, eu não sei se é verdade, quero saber do senhor, porque o senhor é doutor em ciência da religião, foi dito que o Papa, ao acolher, porque o Papa Francisco era o Papa do acolhimento, né? Do acolhimento, da acolhida, né? Eles tinham sempre essa característica de acolher as pessoas, seja quem for, acolher. Fez isso com outras religiões, inclusive, coisa que nenhum outro Papa fez. Uma coisa que ele fez, por exemplo, acolher os homossexuais, por exemplo. Ele disse, quem sou eu para condená-lo? Inclusive perguntando, uma repórter, não lembro agora quem perguntou, sobre um padre gay. Ele disse, olha, se o padre é gay, é uma pessoa bondosa, exerce sua profissão, quem sou eu para condená-lo? Ao ter esse posicionamento de acolhida com os homossexuais,
ele pode ter confrontado um dos ícones da Igreja Católica, que é São Paulo. São Paulo, na sua carta, se não me engano, aos Coríntios, parece, ele condena a homossexualidade. Isso é verdade? Isso, na verdade, pertence ao direito canônico da Igreja Católica? Na verdade, quando a gente fala de teologia moral, a gente está envolvendo vários aspectos da nossa igreja. A Igreja Católica, ela tem 3 pilares, né, a nossa fé. A nossa fé é pautada na Bíblia, na Sagrada Escritura. Ela é pautada no magistério, ou seja, na palavra do ministério petrino, e também na tradição. Então, ao longo da igreja, nós vamos construindo a nossa moral, que é toda pautada em Cristo Jesus. Então, existem alguns pilares que a igreja é bem centrada. Então, a gente tem que abrir o leque, senão a gente não consegue entender isso, e a gente tem uma linguagem preconceituosa. Então, veja só, Marcos Lima. Quando a igreja fala assim, a Igreja Católica é contra os homossexuais, não, a Igreja Católica não é contra os homossexuais. Tanto que o Papa Francisco foi muito aberto nesse sentido, e ele usou essa frase que você acabou de dizer. Quem sou eu para julgar? A Igreja Católica é a favor da família. Só que a família para a Igreja Católica ela é pautada na tradição judaica cristã. A família tem que constituir filhos. Então, um casal de homossexuais, homoafetivo, tanto homem com homem ou mulher com mulher, na perspectiva da teologia católica, eles não geram filhos. Então, para a Igreja Católica, a família é a base. Então, para ser uma família, há necessidade de filhos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a igreja sempre foi aberta a todas as pessoas e principalmente aos homoafetivos. Se você fazer uma pesquisa, em todas as paróquias, dioceses, nós temos pessoas que participam da igreja. Na minha paróquia mesmo, eu tenho casais homoafetivos que participam. Então, há uma abertura, assim, para todos na igreja, sem preconceito. E o Papa Francisco reforçou isso com muita tranquilidade, com muita leveza e com muita generosidade. Até porque a diversidade hoje é uma realidade do nosso mundo contemporâneo, Marcos Lima. Ok, padre, uma última pergunta. Como será eleito o novo Papa? Fale um pouco sobre o ritual, até que aquela fumacinha branca suba e dizendo, habemos um novo Papa, né? Como será esse ritual, por gentileza? Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos 7 cardeais que vão, até o fim de semana, viajar para Roma para participar do conclave, né? Como é que será exatamente esse encontro que vai eleger o novo Papa? Então, essa eleição já tem um cardeal responsável para isso. Ele está fazendo toda essa preparação, os ritos fúnebres. Depois que terminar todos os ritos fúnebres, aí com certeza todos os cardeais do mundo inteiro estarão lá. E Roma, aos poucos, vai dando os passo a passo de todo esse processo de eleição dos novos bispos. Claro que já há cogitação, quem vai ser o próximo, mas tudo isso é uma especulação. Assim, o que é bonito, Marcos, da nossa igreja católica, e como você mesmo disse que você é católico, a nossa igreja não tem pressa. Ela é uma igreja bem articulada e de tradição. Então, a gente cumpre todos os protocolos, todos os ritos. Claro que há uma esperança e uma perspectiva, até porque, como você mesmo disse, nós não esperávamos a morte do Papa. Ele recebeu alta porque realmente ele estava bem, né? Não tinha risco nenhum da sua saúde, embora esteja assim, um pouco frágil, e de repente a gente acordou na segunda-feira, lá na Itália, feriado, dia do anjo, com a sua morte. Então, todos foram pegos de surpresa. Então, há toda uma articulação, um processo, e aos poucos, essa preparação para o conclave. Padre Paulo Henrique Prats, doutor em Ciências da Religião da PUC São Paulo. Padre, prazer imenso recebê-lo no programa. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor, padre. Eu que agradeço. Um abençoado dia para você e todos os seus. Tamo junto. Amém, padre. Um abraço para você. Olha, gente, nossa parceria aqui com a polícia, exatamente na busca de pessoas. Esse é o José Rogério de Souza. Ele foi visto pela última vez, José Rogério de Souza foi visto pela última vez exatamente no dia 20 de abril no bairro Sapiranga. Ele tem 37 anos, José Rogério de Souza, de 37 anos. Se você souber alguma informação
sobre o paradeiro de José Rogério de Souza. Você liga para a 12ª Delegacia do DHPP no telefone 3101-7474. 3101-7474, o telefone para informações exatamente do paradeiro de José Rogério de Souza, de 37 anos. Bom, gente, hoje vamos falar sobre a questão da espiritualidade. Interessante que quando eu pautei esse assunto com o pastor Hudson Barreto, não havia essa notícia, o Papa estava bem, inclusive estava participando lá da Páscoa, no domingo de Páscoa, né? E a gente pautou a falar sobre espiritualidade, mas espiritualidade em que sentido? Espiritualidade no contexto do tratamento da dependência química. Esse foi o assunto que nós pautamos para ter o pastor aqui. E coincidentemente também caiu num dia que se fala muito em espiritualidade por conta da morte do Papa. Estou recebendo aqui meu amigo, pastor Hudson Barreto. Pastor, prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia, meu amigo. Fique à vontade, pastor. Pastor, aproveitando o momento, daqui a pouco a gente entra na questão da dependência química, aproveitando o momento, porque o mundo todo está falando sobre a morte do Papa. Eu sei que o senhor é evangélico, né? Qual é mesmo a sua igreja, pastor? Igreja Atos. Igreja Atos. A Igreja Atos que foi fundada pelo senhor mesmo, né? É uma igreja independente, né? É a igreja independente. Como é que o senhor, que é fundador de uma igreja evangélica, enxerga a posição do Papa? Na verdade, é um grande líder, o maior líder, na verdade, dos nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos, né? Essa grande religião, talvez uma das maiores religiões do mundo, né? Certamente. E é com muito pesar, né? Que nós dividimos também esse momento de sentimentos, né? Nossos sentimentos. E inclusive, aproveito já para deixar aí uma palavra de força e fé para os nossos irmãos católicos. Sim. Que sentiram certamente a ausência do Papa Francisco e que venha ser substituído por outro grande líder, como ele foi também, na sua geração, né? Você acha que o Papa Francisco ele foi um comunista? Porque o pessoal falou muito, pastor, aqui no Brasil, quando a gente fala muito dos pobres e acolher os pobres, mas chama logo de comunista, né? Porque está acolhendo os pobres. O senhor também tem uma igreja que presta um serviço social muito grande, exatamente em favor dos mais desfavorecidos, né? Em favor daquelas pessoas que têm menos, né? O senhor acha que o Papa, ele, nessa posição de acolhimento dos mais pobres e tal, não sei o quê, essa coisa, as pessoas terminam confundindo com a questão da política, das ideologias? Na verdade, assim, eu entendo que cada líder, né, ele tem um chamado, ele tem uma visão de mundo, ele tem uma cosmovisão de mundo, né? E o Papa Francisco, ele realmente foi assim, ele quebrou muitas barreiras e muitos preconceitos vivenciados pelo tradicionalismo, né? Eu creio até que muitos católicos acabaram até se entristecendo com algumas declarações, né, com algumas ações que ele tomou, né, porque ele realmente foi um líder acolhedor, né? Ele veio, ele abraçou, né, e esses dias, né, parece que as redes sociais têm entregue mais conteúdo do Papa Francisco, né, agora a partir do seu falecimento, e a gente tem visto, assim, eu tenho observado muitas ações dele de acolhendo pessoas que em outro tempo seriam realmente rechaçadas e rejeitadas, né, pela sua condição. A questão dos homossexuais, né, como foi falado agora há pouco pelo nosso amigo, pelo nosso padre aí, a questão também dos menos favorecidos, né, das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Eu acredito que a sua liderança, né, o seu sacerdócio foi exercido com muita beleza. Muito bem. Agora vamos entrar no assunto da nossa entrevista. Quando a gente fala em dependência química, né, ou no tratamento da dependência química, a gente está falando de uma coisa orgânica, não é? Exato. Porque o primeiro passo, que você já me explicou isso, Sim. O primeiro passo para a pessoa se libertar desse vício é, na verdade, a desintoxicação, não é? Exatamente. Mas, ao lado disso, nós também temos, porque nós não somos só corpo, nós também somos espírito também. Verdade. Então, eu queria saber de você, pastor, é preciso também tratar o espírito no momento que você está tratando o corpo para se livrar da dependência química, pastor? Nós entendemos que sim, né? Na verdade, o protocolo da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, né? E inclusive do SUS também, que segue o mesmo raciocínio técnico, é o tratamento biopsicossocial. Bio fala da parte biológica, né? Da parte física. Psico fala da questão mental, né? Das suas condições psicológicas. E social fala dos seus relacionamentos. E aí nós entendemos que existe um quarto pilar assim indispensável, né?
que é inegociável, inclusive, que é a questão espiritual. Então, o nosso protocolo, e eu acredito que o da grande maioria dos trabalhos pelo mundo, né, os trabalhos mais eficazes relacionados à saúde mental e à dependência química, pelo mundo, é o biopsicossocial e espiritual. Né? Então, a parte... Biopsicossocial e espiritual. E espiritual, né? Quer dizer, já foi comprovado isso, que a pessoa, quando tem, por exemplo, ali a Bíblia com ele, o Evangelho com ele ali, tem uns contato com um pastor e tudo mais, com o seu diretor espiritual, a pessoa melhora o tratamento, ela fica mais suscetível exatamente a aceitar o tratamento? Sim. Agora, eu creio, Marcos, que o mais importante é entender que vai muito mais além do que simplesmente ter uma religião. Né? A espiritualidade está relacionada à qualidade dos relacionamentos, à qualidade consigo mesmo, à qualidade com o próximo, né? À qualidade na vida social, o sucesso pessoal, não somente na questão de questões financeiras, mas questões profissionais, relacionamento com filhos, relacionamento conjugal, e aí relacionamento profissional. Então nós temos aí vários pilares da vida, e a espiritualidade, ela fala disso, né? Desse viver feliz, desse viver bem, dessa qualidade de vida em todos os seus aspectos. Pastor, você falou na questão da espiritualidade, mas achei interessante que você não falou na questão de religião. Você quer dizer com isso que qualquer religião, por exemplo, pode ser católico, pode ser evangélico, protestante, tendo a espiritualidade, a coisa está ok, assim, vivendo a espiritualidade? Eu acredito que sim, eu acredito realmente que sim. Inclusive qualquer religião ou a ausência de qualquer uma religião. Né? A ausência de religião também? Eu creio realmente que sim. Porque a religião ela está muito relacionada às doutrinas humanas, né, dos homens. Quer dizer que a pessoa pode ter um contato direto com Deus sem intermediação de uma religião? Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Agora, o que acontece? A religião ela vem, né, para doutrinar, para ensinar. O que acontece? Nós temos aí milhares de anos de pessoas que vieram antes de nós, né, os nossos ancestrais, né, os nossos pais na fé, né, os escritores bíblicos, e toda a história, a própria igreja ela tem toda uma história. Né? Então, por que não seguirmos os passos daqueles que acertaram e erraram? Né? Por que não estarmos ao lado de pessoas que, para nós, para cada um de nós, são referência, como pai, como marido, como filho, né, como pessoas que têm uma visão de mundo também à frente do seu tempo. Então, eu acredito que existe essa necessidade de se ter um líder religioso, né? No caso, nós somos cristãos, e dentro do cristianismo, né, do protestantismo especificamente falando, como igreja evangélica, nós temos toda uma metodologia, né, e nós acreditamos realmente na Bíblia. Né? A Bíblia ela é o único manual de regra e fé. E a Bíblia ela é que parametriza, ela é que nos orienta quais os passos que nós devamos dar como discípulos de Jesus, né? Puxa, legal isso, pastor, legal. O que eu acho muito bacana em você, rapaz, é que você não é aquele cara radical, sabe? Não tem que ser assim, tem que ter religião, tem que ter tal, não sei o quê. E aceita as pessoas assim no seu modo de acolhimento. Acolhimento, isso se chama acolhimento. 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 Inclusive, eu não sei qual é a pauta agora, mas assim, eu acho que essa palavra, ela não tem nada ensaiado aqui, né, Marcos? Não. Nós estamos vivendo aqui um tempo bem, digamos, difícil. Eu entrei aqui agora no estúdio e vi um padre, né, aqui, um amigo seu, um colega aqui da TV Metrópole, falando acerca da questão do nosso Papa, né, do nosso líder católico. Sim. E eu vi ele falando sobre a espiritualidade, sobre a fé, sobre tudo isso. E aí a gente começa falando nesse tema também sobre espiritualidade. Só que nós estamos vivendo um movimento aqui no Brasil que é algo realmente que é muito delicado. Né? Por exemplo, como se houvesse, Marcos, como se houvesse duas correntes, né, ideológicas que uma parece que tem resistência à outra. Na verdade, nós temos aí as pessoas que lutam pela questão da legalização das drogas, né, as pessoas que lutam aí pela marcha da maconha, e todos esses movimentos uma pseudo-liberdade. Pseudo-liberdade. Uma pseudo-liberdade, né? Contudo, tem um detalhe. Nós que somos da abstinência total é porque tem dois conceitos. Tipo, a liberdade para usar, e tem as pessoas que entendem que a dependência química é uma doença terrível, progressiva, incurável e fatal, que só leva para dois lugares: instituições ou morte. Então, a gente trata essa doença com a importância que ela realmente merece. E nós entendemos que um dependente químico ele não tem condição de andar
ele não tem condições de usar substâncias ilícitas de uma forma controlada. Então, nós somos da bancada, digamos assim, da abstinência total, zero droga. Um dependente químico jamais vai conseguir usar drogas controladamente. E aí, existem os outros abordagens dentro desse modelo, né, outras abordagens, que nós toleramos, que nós aceitamos. Inclusive, o próprio SUS, ele utiliza uma metodologia chamada RD, que é a redução de danos, né? Que é tipo assim, não use crack, rapaz. Por que você não fica só na cocaína no final de semana? Puxa vida. É uma metodologia. Inclusive, por exemplo, a gente tem países como a Holanda, agora mesmo, né, com essa questão da legalização das drogas aí, da descriminalização. A gente vê vários países assim, tendo uma tolerância maior com a questão do uso da maconha. É meio que ela aborda, ela abraça essa questão da redução de danos, né? Rapaz, não use cocaína não, fique só na maconha. Então, nós não comungamos com essa metodologia, né? Principalmente para a substância. Por exemplo, a redução de danos ela é eficaz para outros tipos, para outras circunstâncias. No caso, por exemplo, tabagismo. Né? O tabagismo, muitas vezes a pessoa fuma ali 3 carteiras, maços de cigarro por dia, e ela pode ir diminuindo para 2, depois para 1, até conseguir chegar à abstinência total, que é o objetivo maior. Mas no caso relacionado à substância química, nós somos assim bem assertivos. Né? O dependente químico ele não consegue usar controladamente. E se tratando disso, nós estamos aí numa campanha, inclusive de caráter nacional, queria já dividir de antemão aqui com o senhor, Marcos, e com os nossos telespectadores aqui, porque em setembro agora do ano de 2024, houve uma segunda reunião, né, uma segunda reunião ordinária da CONAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, em Brasília. E nós temos representantes lá, são, na verdade, os representantes da sociedade civil. E dentro dessa reunião, foi tentado, através de um conselheiro chamado Erison Lindoso, que inclusive é presidente do Conselho do Estado do Maranhão, e o doutor Sâmio Falcão, né, que também é conselheiro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, e o atual diretor do DEPAD, que é o Departamento sobre Drogas do Governo Federal. Né? Inclusive, ele é que é o responsável pelas instituições, pelas comunidades terapêuticas que têm convênio com o Governo Federal. E foi retirado da pauta do CONAD, Sim. retirado da pauta, foi negado. Sim. A questão da espiritualidade e a questão do acolhimento em comunidades terapêuticas. Né? Então, nós estamos numa super campanha no Brasil todo. Poxa, isso para muito que grave. É gravíssimo, né? Na verdade é gravíssimo. E aí nós comparamos com outros trabalhos, tipo, como é que ficará se a gente retirar a espiritualidade das políticas públicas sobre drogas, como é que ficará o trabalho das igrejas, dos capelões que vão para os presídios, para as pessoas que fazem trabalho em hospitais, em presídios, né, em comunidades terapêuticas, clínicas, casas de recuperação. Né? Pastor, olha, nosso tempo já estourou, mas aqui nós vamos voltar a esse assunto, que eu acho muito grave, na próxima quinta-feira. E trago o senhor novamente aqui a gente falar sobre isso aí, tá bom? Perfeito, meu irmão. Para a gente complementar esse assunto, porque realmente eu não estava sabendo, o senhor trouxe de primeira mão, sim, né, isso aí, sim. E a gente vai aprofundar esse assunto aí. Tudo bem. Pastor Hudson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Deixa eu falar agora um pouco sobre o Instituto, o Grupo Atos Vida, localizado na Praia do Icaraí, a 12 quilômetros de Fortaleza. O Grupo Atos Vida possui 3 unidades, gente, 3 unidades. A clínica especializada Atos Vida faz atendimentos ambulatoriais e internações involuntárias. A comunidade terapêutica Atos faz acolhimento voluntário e o Instituto Atos de Desenvolvimento Humano trabalha na prevenção e reinserção social. Isso mesmo. As instalações do Grupo Atos Vida propiciam um contato direto com a natureza. Olha que beleza, olha que coisa linda. As árvores bem cuidadas, a grama bem tratada, as flores que brotam no jardim fazem o primeiro acolhimento aos que buscam exatamente esse novo recomeço, aos que buscam uma transformação na própria vida e acreditam na possibilidade de um novo recomeço. Muito bem. Com uma proposta pedagógica, terapêutica, humanizada e equipe multidisciplinar qualificada. Lá temos o quê? Enfermeiros, fisioterapeutas, temos psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, clínico geral, assistente social, além de outros especialistas também, né? Tudo isso se encontra. O Grupo Atos Vida trabalha com internação, que pode ser voluntária ou involuntária, de pacientes de saúde mental. E a saúde mental, a gente sempre com profundo respeito e dedicação a milhares de vidas. A missão do Grupo Atos Vida vai além do tratamento da doença, procurando recuperar o ser humano e desenvolvendo as suas potencialidades, o seu talento, a sua força para a superação.
Se você, meu amigo, você também, minha amiga, luta contra a dependência química ou passa por processos psicológicos, você não está só. Abra os ouvidos, olha, você não está só. Conte com o Grupo Atos Vida. Somos o maior grupo de saúde mental, global e integral do Ceará. Referência no Nordeste nos cuidados e promoção à saúde. Acredite, esse é o primeiro passo para a sua recuperação. Entre em contato pelo WhatsApp. Olha o WhatsApp aí, ó. 85 98815 8815. 85 98815 8815. Isso mesmo. Trabalhamos com excelência nossos serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas e da sociedade. Esse é o grupo Atos Vida. Bom, faz agora um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho. Aguarde aí. Um sorriso, um abraço, um olhar. A simples e grandiosa forma de enxergar o amor nas pequenas coisas. Esse é o trabalho da Fundação José Possidônio Peixoto. São 27 anos atuando com a terceira idade. Em encontros mensais, os idosos participam de palestras, datas comemorativas e ações sociais na promoção da saúde, bem-estar e convívio social. Somos uma instituição sem fins lucrativos e o nosso maior objetivo é ajudar quem tem o privilégio de viver uma longa vida. Aqui, a melhor idade é sinônimo de melhor amigo, melhor amor, melhor vida. Você também pode fazer parte nesse trabalho. Seja um voluntário. Fundação José Possidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Em HS Baterias, você conta com um completo estoque de baterias para automóveis nacionais e importados, para motos náuticos e também para caminhões. Temos baterias especiais para computadores e placas solares. Tem pneu e troca de óleo. Nossos consultores são treinados para indicar a bateria correta para o seu carro. HS Baterias. Fortaleza e Maracanaú. Entregamos também em cidades vizinhas. 3467-0129. Zap 98885-1404. @HS Baterias Fortaleza. HS Baterias. É mais força para o seu carro. Se você busca internet de qualidade, com melhor e mais rápido suporte e atendimento ao cliente da região, você precisa conhecer a 4 Telecom. Atendemos as cidades de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, com tecnologia 100% fibra óptica. Temos uma equipe treinada e equipada para melhor lhe atender, prezando sempre pela agilidade no suporte e atendimento ao cliente. A 4 Telecom, com você o tempo todo. Nessa terça, um programa incrível. Nós estamos recebendo aqui a Vanessa e ela vai nos dar umas dicas aí sobre posicionamento de marketing. O bate-papo foi intenso, ferranho, mas nós vamos descobrir o resultado final nessa terça às 20h30. Fiquem ligados aqui pela nossa TV Metrópole. Estamos de volta com o nosso programa Metrópole em Ação aqui pela TV Metrópole. Olha, gente, madrugada de segunda-feira, chuvas intensas, a cidade inteira ficou inundada na cidade de Guaiúba, município pequeno aqui da região metropolitana. Você está vendo aí fotos, né, de pessoas fortemente atingidas por essa enxurrada que deu na madrugada de segunda-feira.
Os moradores do bairro Pinheiro acordaram com a água invadindo as residências, com forte correnteza nas ruas. E aí esse é o resultado, ó, pessoas desalojadas, né? Desalojadas. Algumas pessoas perderam móveis, alimentos e até animais de estimação também morreram, levados pelas águas. A Defesa Civil foi acionada no local e acompanhou o caso. O titular da pasta de assistência social de Guaiúba também esteve na região, realizando levantamentos para entender a necessidade da população. No domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para 141 cidades do Ceará. Guaiúba era uma delas. Esse alerta significa perigo, pois há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios. Aí você está vendo aí as famílias lá do bairro Pinheiro, lá no município de Guaiúba, que foram atingidas por conta de fortes chuvas que caíram, principalmente na madrugada ali de segunda-feira, sobre o município de Guaiúba, que é um município muito pobre, né? Um município muito pobre, muito pequenininho, que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza. Olha, gente, falar agora para você o seguinte, o governador Eumano de Freitas viajou para a China, foi para a China, o governador Eumano, e hoje vai ter encontros importantes, tentando formar parcerias para trazer para cá, para o Ceará, exatamente, empresas parceiras para o desenvolvimento do Estado. Acompanhe o que diz o governador aí nas redes sociais. Acompanhe aí nesse vídeo que ele mandou para a gente. Vamos lá. Olá, querido povo cearense. Nós estamos já aqui em Xangai, na China, quase praticamente depois de 30 horas de voo. Hoje aqui já é terça-feira, pela manhã. Nós vamos iniciar nossas agendas. Temos daqui a pouco uma reunião com o cônsul do Brasil aqui na China. Depois nós vamos ter uma reunião com a empresa que já tem um grande investimento no Ceará, que é a Power China. Tem um investimento de mais de R$1 bilhão lá em Mauriti, produzindo energia solar. Nós vamos ter reunião com essa empresa para discutir o investimento e outros investimentos para o futuro. E à noite vamos ter uma reunião com a Associação de Amizade da China com países estrangeiros. E durante esses dias nós vamos ainda ter uma participação na Feira Internacional de Automóveis, onde nós vamos discutir a busca de empresas para o polo automotivo do estado do Ceará. Nós estamos avançando bastante, vamos ter anúncios significativos para fortalecimento, instituição e implantação do polo automotivo do estado do Ceará, lá em Horizonte. Portanto, estamos aqui muito animados, com muita expectativa para poder dar esse grande anúncio concreto de implementação do polo automobilístico. E vamos conversar com outros investidores aqui na China, buscando aproveitar oportunidades para o desenvolvimento econômico e social do Ceará. Mas no dia de hoje, durante a viagem, ao chegar aqui depois, tive a triste notícia do falecimento do nosso amado, querido Papa Francisco. Para mim, uma referência muito importante, referência de vida, referência como cristão, e tenho certeza que o legado que ele nos deixa de compromisso com os pobres, com os menos favorecidos, é o que devemos levar sempre no coração e dedicar também parte da nossa vida a ajudar os mais humildes, aos mais pobres, e que a gente possa sempre se espelhar em Papa Francisco pelo seu legado na Igreja Católica, agradecer demais tudo que ele deixou de ensinamento para todos nós, e que a gente possa agora seguir de mãos dadas, esperar que a gente possa ter um novo Papa e que a gente possa, assim, continuar nessa caminhada de cristãos, pregando amor, pregando proximidade àquelas pessoas que temos compromissos, especialmente os mais humildes e os mais pobres. Papa Francisco, muito obrigado por tudo que o Senhor deixou de ensinamento a todos nós. Deus lhe chamou e certamente Deus sabe os caminhos. Agora é hora de nós continuarmos a caminhada em favor dos mais humildes em todo canto. Grande abraço. Muito bem, está aí a mensagem do governador Eumano de Freitas, ainda falando sobre o Papa Francisco. Deixa eu ler aqui o que foi divulgado agora há pouco pela Folha de São Paulo, que a missa do funeral do Papa foi confirmada já para sábado, viu, gente? Sábado, a missa de funeral do Papa, dia 26, sábado, 5 horas de Brasília, hein? 5 horas, horário lá, 10 horas, aqui no Brasil, 5 horas da manhã. Quem quiser assistir, vai ter que acordar cedinho, lá na Praça São Pedro. O caixão será levado amanhã, quarta-feira, para a Basílica, onde, depois de cerimônias internas, será início a visitação dos fiéis. Há uma estimativa, hoje, foi dita pelo Vaticano, que é uma estimativa de que as pessoas, para ver o Papa, tem gente do mundo inteiro indo para lá, não tem mais hospedagem, o pessoal está se acomodando no meio da rua, assim, acampando no meio da rua, com barracas e tudo, porque não tem mais hotel, vaga de hotel, Uber, não tem mais, é tudo lotado, o táxi tudo lotado, porque o mundo todo está indo para lá, né? O Papa era muito querido, né? O Papa era muito querido, não é somente o Papa, porque era esse Papa aí, né? Muito querido. E aí o que acontece? Há uma estimativa que a pessoa, para ver o Papa lá no funeral,
vai ficar no mínimo 8 horas na fila. 8 horas na fila. O cara entra na fila às 8 horas da manhã, só às 4 da tarde que ele vai chegar junto ao Papa, onde está o Papa. Por conta do número grande de pessoas que chega a toda hora para ver exatamente participar do funeral do Papa. E estão previstos aí cerca de, quantos? Parece que 200 chefes de Estado. 200 chefes de Estado com suas delegações, inclusive o presidente Lula, também devem participar do funeral do Papa, exatamente no próximo sábado, na missa, às 5 horas da manhã, aqui de Brasília. Bom, a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou a autorização de porte de arma de fogo aos advogados para a defesa pessoal. Vamos conversar aqui, já está no final do programa, deixa eu ganhar tempo aqui. Vamos conversar aqui sobre esse assunto com o advogado Antônio Augusto Gurjão, que fala sobre isso. Doutor Augusto Gurjão, muito bom dia. Bom dia, Marcos Lima. Doutor Augusto Gurjão, qual a sua opinião como advogado? O senhor é membro também da OAB, não é? Ou já foi membro da OAB? Sou membro da OAB, sou vice-presidente da Comissão de Direito Penitenciário e sou advogado registrado na OAB, atuo na área. Pronto. Como membro da OAB, da comissão da OAB, das comissões da OAB, qual a sua opinião sobre o porte de arma para advogado? Marcos, esse é um assunto que está gerando bastante polêmica e eu entendo que tem alguns colegas que são a favor desse projeto de lei e também tem alguns colegas que são contra, né, esse projeto e eu me incluo nesse rol. A gente sabe que a violência está aí, a gente vive aí no dia a dia. Eu entendo também os colegas que são a favor do porte de arma, que a advocacia é uma profissão de risco, porque a gente lida com muitos interesses, né? Envolve questões complexas, muitas vezes envolve muito dinheiro, né? Nas leads que a gente se depara aí nos fóruns, mas o argumento de quem quer que os advogados possam estar armados é a equiparação entre advogados, juízes e promotores, porque juízes e promotores, através de seus estatutos, já possuem essa prerrogativa de poderem armar caso eles desejem, né? Já o Estatuto da Advocacia não tem essa previsão, assim como também não tem esse tipo de previsão no Estatuto do Desarmamento. Vale lembrar que na lei em vigor hoje, o advogado pode sim ter sua arma, não pode ter o porte, mas ele pode ter a posse da arma, que é poder ter sua arma no seu local de trabalho e na sua residência. Isso aí não é vedado pela lei. Isso hoje é possível. Agora, o que se está discutindo é o porte, que é o advogado poder sair por aí transitando na rua, né, possuindo uma arma de fogo consigo. Então, esse projeto ele visa esse direito, né? No caso, alteraria o Estatuto da Advocacia e também o Estatuto do Desarmamento, incluindo o advogado como um profissional que possa estar portando arma em locais públicos. Por que, doutor Augusto, o senhor é contra o porte de armas para advogados? Isso. Eu sou contra porque eu acho que quem tem que andar armado são as forças de segurança, né? Polícia. A gente tem que... Eu acho que a arma do advogado é a argumentação, né? É a caneta, é poder discutir nos fóruns, delegacias. Não há necessidade, pelo menos eu conheço, sou advogado, tenho irmãos advogados, amigos, colegas advogados. Eu não conheço nenhum que tenha relatado para mim, poxa, eu estou precisando andar armado. Conheço grandes criminalistas, inclusive aqui da cidade de Fortaleza, no qual eu resido, que não andam armados, né? Atuam aí na advocacia criminal por muitos e muitos anos e nunca se deparou com a situação de que precisasse estar armado. Agora, eu também entendo que alguns colegas acham e pensam, né? Pensam diferente de mim,
que entendem também, principalmente nessa questão de que a equiparação entre membros do Judiciário, do Ministério Público e da OAB, né? Que a lei ela equipara, todos são tratados de forma igual e não há hierarquia entre advogados, promotores e juízes. Então, o argumento deles é que se promotores e juízes podem andar armados, nós também podemos. Além do que, entende que a advocacia é uma profissão de risco, né? E nesse ponto, em algumas situações, eu até concordo. Mas a minha opinião pessoal é de que não há necessidade de advogado estar andando armado. Conversei com o doutor Augusto Gurjão e como o tema é polêmico, eu vou aqui me obrigar a ouvir também o outro lado, a ouvir também um advogado que é a favor exatamente do porte de armas. Se o senhor tiver, por exemplo, a indicação de um nome, de um advogado que possa indicar para a gente ouvir também a posição do outro lado, aqueles que defendem o porte de arma para advogado. Doutor, muito obrigado pela sua participação, um bom dia para você. Bom dia para você também. Até mais. Olha, gente, é um assunto muito polêmico, mas a gente vai ouvir também exatamente as pessoas, os advogados que são a favor do porte de arma. Acho que o advogado deve conduzir consigo uma arma de fogo. Bom, falar agora sobre o que foi aprovado exatamente no Senado Federal, o que está em discussão no Senado Federal, né? Exatamente a repercussão, a repercussão da morte do Papa entre os senadores, né? Os senadores repercutiram a morte do Papa Francisco aos 88 anos, nesta segunda-feira na Itália. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Nelsinho Trade, lembrou que num mundo ferido por guerras, o legado do Papa é uma referência moral. Acompanhe agora a reportagem da TV Senado. Vamos lá. Em nota à imprensa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que o Congresso Nacional une-se em solidariedade à comunidade católica em todo o mundo por ocasião do falecimento do Papa. Afirmou que o Papa Francisco foi um líder espiritual de grande coragem que pregou o respeito, o perdão e a caridade. E desejou que esse legado influencie o mundo a trabalhar pela justiça, pela paz e respeito entre os povos. Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores, lembrou que em um mundo ferido por guerras, o legado do Papa é uma referência moral, um chamado à solidariedade entre os povos e à proteção da vida. Jacques Wagner destacou marcas do Papa como o diálogo e respeito e a defesa da caridade. Flávio Bolsonaro disse que Francisco dedicou a vida ao serviço da fé e à missão da Igreja. Randolph Rodrigues afirmou que a vida de Francisco foi dedicada à promoção da paz, da justiça social e da dignidade humana. Sérgio Moro disse que o pontificado foi marcado pelo carisma pessoal e por lições de humildade e fraternidade. Renan Calheiros escreveu que o mundo fica menor e mais triste com a morte do Papa Francisco. Para Marcos Rogério, o Papa Francisco exerceu seu pontificado com notável sensibilidade pastoral, firmeza moral e espírito de serviço. Para o Everton, a trajetória de Francisco foi marcada por um compromisso inabalável com a justiça social, a defesa dos mais humildes e a promoção do diálogo. Tereza Cristina afirmou que Francisco pregou o fim de desigualdades sem esquecer do cuidado com o planeta. Fabiano Contarato disse que a voz do pontífice ecoou em favor da paz, da solidariedade e de um futuro mais justo e fraterno para todos. Vanderlan Cardoso declarou que o mundo perdeu uma de suas vozes mais humanas e generosas. Paulo Paim disse que o líder da Igreja Católica construiu caminhos em defesa dos pobres, dos excluídos e da paz. Carlos Portinho ressaltou a humildade, compaixão e firmeza na fé de Francisco. Cajuru afirmou que Francisco deixa exemplos que arrastam. Para Alessandro Vieira, quando o mundo todo se divide em polos raivosos, Francisco nos mostrou a importância da tolerância. Otto Alencar disse que o Papa ensinou sobre amor, humildade e justiça. Humberto Costa lamentou a morte de Francisco e lembrou que ele foi o primeiro Papa latino-americano. Tereza Leitão destacou os esforços do pontífice para a superação da fome. Ângelo Coronel disse que o Papa era um homem de hábitos simples e de grandes realizações. Carlos Viana desejou que o legado do Papa inspire a construção de um mundo de mais respeito e solidariedade. E Isalci disse que Francisco priorizou reformas importantes, abraçou as minorias e colocou os pobres como uma das principais prioridades do seu papado. Muito bem, assim foi mais um programa Metrópole em Ação. Só ressaltar aqui
Hoje é 22 de abril, a gente falou muito no Papa e tudo, não houve tempo. Aí é uma data importante no Brasil, né? Ninguém falou. 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, né? Foi descoberto em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral, a nossa homenagem, nosso Brasil, e hoje está completando aí, quantos anos hoje? 1500 para cá? Faz as contas aí. Sei lá, muito tempo, muito tempo. Parabéns a toda a nação brasileira, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.